A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da CPAD, a Escola Dominical, nesse segundo trimestre do ano de 2024, onde nós estamos estudando a revista que tem o tema A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Essa revista que estaremos estudando durante esse trimestre. Já iniciamos, estudamos na aula passada a lição 1, hoje estaremos estudando a lição 2, lição que será estudada presencialmente no dia 14 de abril de 2024, e tem o título A Escolha entre a Porta Estreita e a Porta Larga. O textuário se encontra em Lucas, no capítulo 13, e no versículo 24, diz assim: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. A verdade prática nos diz: a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu, né? A gente vê aí muitos atalhos, muitas facilidades, né, que levam para a porta larga, para o caminho espaçoso, mas que conduzem à perdição, que não levam à salvação. A leitura bíblica em classe, ela está em Mateus, no capítulo 7, nos versículos 13 e 14, e também em Mateus, no capítulo 3, dos versículos 1 ao 10. Não façam a leitura, a gente vai estar utilizando também aqui alguns dos versículos dessa leitura bíblica em classe. Então, aqui nessa lição, meus irmãos, de hoje, nós estaremos vendo um ensino fundamental do Senhor Jesus Cristo, ali no Sermão do Monte, né, aqui no capítulo 7, com relação aos dois caminhos, né? Ali nos versículos 13 e 14, ele fala a respeito de dois caminhos que vão levar em direções opostas, né? Um leva para uma direção, o outro leva para uma outra direção totalmente contrária, e entre esses dois, todo ser humano, ele em algum momento da sua vida deverá optar por um ou pelo outro. E esse ensino, é interessante, esse ensino de Jesus, ele vai totalmente em contrário com os ensinos e com os anseios mundanos que nós vemos aí hoje em dia, né? Esses ensinos que acabam iludindo as pessoas, alegando ali para elas que não é necessário você decidir o caminho que você vai trilhar, né? E além disso, ainda nega a existência de dois caminhos distintos. O que eles dizem é que todo caminho ele leva a Deus, não importa o caminho que você está seguindo, você vai ser salvo no final, né? Essa é a teoria do universalismo, né? Que Deus vai salvar a todos indistintamente. Tem até uma teoria dessa daí mais extrema que diz que até o próprio Satanás vai ser salvo no final, sendo que a Bíblia, na verdade, mostra que não. Fala da condenação de Satanás, fala da condenação daqueles que não forem achados, inscritos no livro da vida. Então isso vai totalmente contra os ensinos bíblicos, mas infelizmente, como nós sabemos, as pessoas não leem a Bíblia, as pessoas não dão atenção para o que a Bíblia diz, elas preferem escutar aquilo que vem de encontro aos seus anseios, aquilo que elas querem ouvir, e infelizmente se deixam levar por esse tipo de ensino. Mas a verdade, meus irmãos, é que muitos dizem por aí que estão no caminho correto, né? Não, eu estou trilhando o caminho correto, eu já sirvo a Deus, eu já estou nesse caminho da salvação. Mas falar que está no caminho correto não significa que você está nesse caminho, né? Só é possível entrar no caminho apertado, entrar pela porta estreita, nascendo do Espírito, né? Como a gente viu na aula passada. E ninguém nasce já nesse caminho apertado, né? O caminho que leva à salvação, né? Até porque todos nós temos uma natureza
pecaminosa e precisamos nascer de novo para entrar por esse caminho. Então, como a gente vê lá em Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, estão separados da glória de Deus. Também Romanos 5:12 fala a respeito disso. Isso nós já falamos até na aula passada, né? Então, há essa necessidade de nascer de novo para poder entrar pela porta estreita, pelo caminho apertado. Também, outra verdade é que somente a própria pessoa ela pode decidir seguir pelo caminho da salvação. É uma decisão pessoal. Ninguém pode tomar essa decisão por você. O pai não pode decidir pelo filho, ou o filho pelo pai. Ninguém pode tomar essa decisão por você, senão somente você mesmo. É uma decisão pessoal, né? Então são verdades aí que a gente vai estar aqui também no decorrer da lição, né, retomando, falando também a respeito disso, quando estivermos falando a respeito, né, dos assuntos da lição de hoje, que a gente vai tomar como base aqui, nesses versículos 13 e 14 do capítulo 7 de Mateus, e vamos estar analisando aí, por exemplo, as duas portas, né, a porta que é um ponto de partida, né, e que conduz ao caminho respectivo, né? A gente tem duas portas, cada uma com o seu caminho. Também estaremos vendo esses dois caminhos, né? O caminho que é o percurso que vai levar de um ponto inicial, que começa ali na porta, até o ponto ali de destino. E aí a gente vê que existem, né, dois destinos. Um deles é o céu, o outro destino é o inferno. A gente não vai estar se atentando para os destinos aqui na lição de hoje, porque estaremos tratando especificamente deles em lições posteriores. Um na próxima lição, lição 3, o céu, o destino do cristão, e o outro na lição 11. Lição 11 é a realidade bíblica do inferno, né? Estaremos tratando a respeito dos dois destinos, né, em próximas aí lições. E também, além de tratarmos dessas duas portas, dos dois caminhos e dos dois destinos, estaremos vendo, né, o quantitativo de pessoas que entram pelas portas e qual a implicação disso, né? Então, entra muita pessoa por uma porta, entra pouca pessoa por outra, estaremos vendo isso no decorrer da lição e vendo o que isso implica na vida daqueles que escolhem trilhar o caminho pela porta, o caminho apertado e entrar pela porta estreita. Aí aqui no primeiro tópico o autor ele fala a respeito de portas e caminhos. E a porta, ela é na verdade uma abertura, né, que serve para entrada ou para saída de um local, né, de um recinto. É algo pontual, né, é algo ali que está em um ponto, em um local apenas, desse lugar, desse recinto, né? Então a gente vê, aí, claro, obviamente, isso aí, quando estamos falando de entrada, há também o elemento, né, que ele fecha ali aquela entrada, né, fecha ou abre a entrada, né, o elemento, mas aqui a ideia que a gente traz aqui, o sentido, né, de porta aqui, é nesse sentido de permitir a entrada ou permitir a saída, né? Então, relacionando isso daqui com o processo da salvação, a porta, né? Relacionando a porta com o processo da salvação, a gente vai ver, na verdade, que porta, caminho e destino, na verdade, se relaciona com o processo de salvação. E relacionando a porta com o processo de salvação, já que a porta ela é pontual e está ali no início, né? É na porta que a gente observa aí os aspectos instantâneos da salvação, que a gente pode citar alguns, como o caso do arrependimento, né? Então o arrependimento ele ocorre ali ainda no início do processo de salvação, a conversão, a justificação por meio da fé, a regeneração, o novo nascimento, nós tratamos bastante na primeira aula, a santificação posicional, né? Você se torna santo a partir daquele momento, agora você vai buscar, já que você se tornou santo, né, de forma posicional, foi posicionado como um santo, foi justificado pelo Senhor Jesus Cristo e feito santo. Agora você vai passar pelo processo da santificação, né? Não é que você é 100% santo, você vai buscar se santificar cada vez mais, né? Mas aí, como aspecto instantâneo, né, você naquele momento que entra ali pela porta estreita,
é posicionado como santo, né? E aí, no Sermão do Monte, o Senhor Jesus, ele acaba ali ensinando a respeito de duas portas, né? Aí a gente vê, sempre baseado aqui nos versículos 13 e 14 do capítulo 7 de Mateus, né? Ele fala a respeito de uma porta estreita, né? Entrar pela porta estreita, porque larga é a porta. Então, existem a porta estreita e a porta larga. Nessa porta estreita, ela acaba ali indicando, né, uma dificuldade de se passar por ela, né? Se a porta é estreita, é mais difícil de se passar por ela. Não é possível passar pela porta estreita de qualquer forma, de qualquer maneira. E essa porta estreita que o Senhor Jesus indica para entrar por ela, é ele mesmo, né? Se a gente vê lá em João 10:9, ele diz que ele é a porta. E, obviamente, né, não no sentido figurado, mas não no sentido literal, mas no sentido figurado, Jesus indica que ele é a porta. Então é por ele que nós devemos entrar. É observando ele que nós devemos entrar, porque o caminho também que nós iremos seguir após entrar pela porta estreita é o caminho que o Senhor Jesus seguiu, né? Nós devemos andar como ele andou, né? Como João diz na sua primeira epístola, né? Aquele que diz que está nele, este também deve andar como ele andou. Então, para seguir o caminho que Jesus seguiu, devemos entrar pela porta que é o próprio Senhor Jesus, né? Então, ele indica que nós devemos entrar pela porta estreita, isso porque ela conduz para a salvação. E 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, né, Paulo, ele enfatiza bem para Timóteo, dizendo que a vontade de Deus é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, o Senhor Jesus ali, ele tinha o propósito de que todos fossem salvos. A vontade dele é que todos fossem salvos, mas só serão salvos aqueles que entrarem pela porta estreita. É uma decisão pessoal. Não é algo já predestinado, ó, você vai entrar pela porta estreita e você está destinado a entrar pela porta larga. Não, de forma alguma. É uma decisão pessoal. Você decide se quer entrar pela porta estreita ou se quer entrar pela porta larga. Estaremos falando a respeito dessas duas portas, diferenciando bem aqui hoje, né? E a porta larga, ela indica ali uma facilidade, né? É fácil passar pela porta larga, só que ela conduz para um caminho distante de Deus, né? Então, todo ser humano, em algum momento da sua vida, ele deve tomar a decisão de entrar ou por uma porta ou pela outra porta. Já o caminho é um percurso que leva de um ponto, como nós falamos, inicial, para o ponto de destino, né? É o percurso, né? É o percurso que vai levar de um ponto até outro ponto. E a vida espiritual, ela é um percurso contínuo, né? Ela é um percurso contínuo, ela é progressiva, né? E a conduta, a nossa conduta, a maneira de viver, é o que indica o caminho que foi escolhido. Então, veja, eu quero trilhar o caminho apertado. Não é simplesmente o fato de eu dizer que quero trilhar o caminho apertado que eu vou estar ali trilhando o caminho apertado. É a minha conduta, é o meu modo de viver que vai dizer, que vai indicar qual o caminho que eu estou seguindo. Então não é simplesmente eu querer seguir no caminho, é eu estar demonstrando através daquilo que eu vivo qual o caminho que eu estou seguindo. Então, no processo da salvação, é no caminho, né, que a gente observa o aspecto contínuo, progressivo da salvação, que é a santificação progressiva, que é o se afastar do pecado e voltar-se para Deus, ter comunhão com Deus. Então, no Sermão do Monte, Jesus ele ensina que há dois caminhos. O caminho apertado, que é um caminho de renúncia, né? Como a gente vê em Lucas. Lucas ele fala no seu evangelho, no capítulo 9, e no versículo 23, ele diz o seguinte: e dizia a todos, isso aí tem também Mateus 16, do 24 ao 28, né?
E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então veja, isso daqui é imprescindível para estar no caminho apertado. É um caminho de renúncia. A pessoa ela deve negar-se a si mesma, as suas vontades, os seus desejos. E agora ela não vive mais em prol dela mesma, ela vive para Cristo. Deve negar-se a si mesmo, deve tomar a sua cruz para poder seguir ao Senhor Jesus, nesse caminho apertado. E, além de ser um caminho de renúncia, é também um caminho de santificação, né? Veja o que Pedro diz na sua epístola, 1 Pedro, no capítulo 1, os versículos 13 ao 16, ele diz assim, ó: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como santo é aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então veja que esse caminho apertado que conduz à salvação é um caminho também de santificação. É um caminho de renúncia, é um caminho de santificação e também é um caminho de sofrimento, de tribulações. É um caminho em que o cristão que está indo ali por esse percurso, ele vai passar por dificuldades. Aí você vê isso lá em Atos, no capítulo 14, versículo 22, né, quando Paulo estava ali na sua viagem missionária, ele diz assim, ó, capítulo 14, 22 de Atos, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, que seria no caminho, né? Pois que, por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Veja, né? Então aqui, deixando ciente aquelas pessoas de que o caminho não é fácil, de que a jornada não é fácil, mas devemos permanecer na fé, devemos permanecer no caminho. Também Pedro fala, né, aqui na sua primeira epístola, no capítulo 4, nos versículos 12 até o 16, né? Os irmãos leiam aí esses versículos. Pedro, ele fala que nós não devemos estranhar, né? Passar por tribulações. Devemos, na verdade, nos alegrar. Mas veja, nos alegrar se passarmos por tribulações sofrendo pelo nome de Cristo. Olha o que ele diz nos versículos, leia do 12 até o 16, mas olha o que ele diz no 15 e no 16. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Ou seja, tem pessoas que realmente sofrem, mas sofrem porque estão fazendo coisas erradas. Olha o que ele diz, mas se padece como cristão, ou seja, por causa de Cristo, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Então veja, esse caminho é um caminho de tribulação, é um caminho de dificuldade. Tem pessoas que estão trilhando outro caminho, o caminho mais largo, que é o outro caminho, o caminho mais espaçoso, né? E que também passam por tribulações porque sofrem por algo de errado que fez, como consequência de seus erros. Mas, no caso daqueles que estão trilhando o caminho apertado e que estão sofrendo por causa do Evangelho, por causa de Jesus, esses não devem se entristecer. Então, o caminho apertado é um caminho de renúncia, de santificação, mas também é um caminho de tribulação, de sofrimento. O caminho espaçoso é um caminho onde não há necessidade de um grande esforço, né, para andar por ele. É como ser levado, né, como muitos falam, pela correnteza. Você está ali no mesmo percurso da correnteza. Ou descer ali, né, em uma descida, né, pegar ali uma descida íngreme, né,
e se torna mais fácil de descer do que você ter que subir algo íngreme. Então é melhor ali, é mais fácil, né? Se torna mais fácil ir de acordo com a correnteza. Já aqueles que estão no caminho apertado é como se eles estivessem nadando contra a correnteza. Se torna mais difícil. Então, no caminho espaçoso, né? A pessoa ela acaba tendo essa facilidade. Por quê? Porque a natureza humana é uma natureza pecaminosa, que tende a pecar. E nesse caminho, no caminho largo, né, no caminho espaçoso, o pecado ele é permitido. E eu não diria só que o pecado é permitido no caminho espaçoso. O pecado ele também é incitado. Hoje o que nós vemos aí são pessoas que incitam você a pecar. Não, faça isso. Isso aqui é bom. É o hedonismo, é a relativização da verdade. E a gente vê toda sorte de coisas erradas por aí que vão contra a palavra de Deus e que são incitadas pelos, entre aspas, amigos, na faculdade, no trabalho, na escola, na televisão, e aí assistindo lá os seus programas de TV, e o que mais indicam você a fazer é pecar contra Deus. Então essas pessoas que estão no caminho espaçoso, que estão nesse caminho folgado, em que é permitido tudo, elas não só permitem o pecado, mas elas também incitam o pecado, né? Essa é a diferença do caminho apertado para o caminho espaçoso. E aí o autor vem aqui no segundo tópico e faz a pergunta: por que entrar pela porta estreita é difícil? Por que entrar pela porta estreita é difícil? E aí eu separei aqui, né, 5 pontos, né, do porquê entrar pela porta estreita é difícil. Baseado aqui no que o autor falou, também coloquei mais algumas coisas. Primeiro, porque ninguém entra nela por acaso. Ninguém entra na porta estreita por acaso, sem querer. Para passar pela porta estreita, é necessário tomar uma decisão. Como a gente vê lá em Romanos 10, 9 e 10. Mais à frente a gente vai ler esses versículos aqui. E como nós já falamos, o mundo ele tenta iludir as pessoas de que não é necessário escolher por uma porta ou outra. Ou seja, tomar uma decisão. Então, dessa forma, se a pessoa ela bota na cabeça de que não precisa decidir pela porta pela qual vai entrar, porque de qualquer forma ela vai ser salva, então o que vai acontecer? Essa pessoa ela nunca vai chegar no ponto de querer tomar essa decisão. E para entrar na porta estreita, é preciso se decidir. Não se entra na porta estreita por acaso. Por isso, é difícil entrar pela porta estreita. Enquanto que o caminho espaçoso e a porta larga, devido à nossa natureza pecaminosa, a gente já está lá. De garantia. De garantia nós já estamos, não existe um meio termo. Ah, não, eu nem estou no espaçoso, eu nem estou no caminho apertado. Eu estou em outro caminho. Não, só existe o caminho apertado e o caminho espaçoso. Ou você está em um, ou você está em outro. É isso que nós devemos entender e é isso que nós devemos pregar, proclamar. Segundo motivo, por que é difícil entrar pela porta estreita? Porque a porta larga ela é mais tentadora, meus irmãos. Mike Perman, ele disse o seguinte em seu livro Mateus, o Evangelho do Grande Rei, né? Esse livro aqui, daí ele traz, ele fala aqui a respeito dos dois caminhos, na página 40, ele diz assim: a porta é aberta, de modo tentador. Ninguém precisa amassar parte da sua roupa, ou seja, é fácil. Ninguém vai, né, amassar a sua roupa para entrar pela porta larga. É algo que não exige mudança, não exige esforço. Deixar alguma coisa de lado ou ficar separado de alguém que o acompanha, né? Tem muita gente que às vezes não quer entrar pela porta estreita, quer ir pela porta larga, porque
entrando pela porta estreita, ele vai ter que abandonar alguns amigos, ele vai ter que abandonar algumas pessoas, e ele prefere ficar perto dessas pessoas do que abandoná-las e seguir rumo à salvação. E aí, Maia Prima conclui dizendo: não há condições difíceis para a entrada na porta larga. Então, veja, nós, na verdade, devido à nossa natureza pecaminosa, como eu falei, nós tendemos a ir pelo caminho espaçoso, tendemos a entrar pela porta larga. Então, devemos, na verdade, ter vontade, iniciativa, para poder entrar pela porta estreita. Então, somente as pessoas ativas que tomam iniciativa é que vão trilhar o caminho apertado, é que vão entrar pela porta estreita. Terceiro motivo do porquê é difícil entrar pela porta estreita. Porque há muitos impedimentos, né? No caso aqui os pecados, as concupiscências da carne, os desejos carnais, para que o homem a atravesse. Então o homem ele só pode atravessar a porta se ele deixar para trás o pecado, os seus desejos carnais, os seus desejos pecaminosos. Aí você abre Gálatas 5, 19 ao 21, você vê ali as obras da carne. Tudo aquilo tem que ser deixado para trás para entrar pela porta estreita, aquilo e outras coisas mais, né? Como Paulo diz, né? Tem mais coisas aí. A porta, ela é muito estreita para se entrar com pecados, né? Então os pecados devem ser deixados para trás. Por meio de quê? Que os pecados são deixados para trás? São deixados para trás através do reconhecimento deles. Então, a partir do momento, veja, quando você está lá no caminho espaçoso, você não vê seus pecados. Você não abre os seus olhos para isso. Mas a partir do momento que você reconhece o seu estado pecaminoso, reconhece os pecados que você possui, aí nesse momento, se você se arrepender, ou seja, mudar o seu pensamento com relação àquilo ali, e não querer mais viver naquela vida, querer mudar de vida, aí sim, através disso, que os seus pecados são deixados para trás, através do reconhecimento deles, através do arrependimento, são deixados para trás, sua atitude de agora não querer mais viver uma vida pecaminosa, isso faz, então, né, com que você deixe de lado os desejos carnais, então sai os pecados, deixa para trás os pecados, deixa para trás as concupiscências da carne, e aí você fica livre para entrar pela porta estreita rumo à salvação. Um quarto ponto, né, do porquê é difícil entrar pela porta estreita é porque muitos querem entrar da forma errada e acabam não conseguindo, né? Você vê aqui o textual da lição, ele diz aí, Lucas 13, 24, porfiai por entrar pela porta estreita, brigue para entrar por ela, queira entrar pela essa porta estreita. Por quê? Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Isso aqui, meus irmãos, nada tem a ver com determinismo, não, certo? Isso aqui não tem ninguém aqui dizendo. Jesus, em nenhum momento aqui, está falando com esse muitos procurarão entrar e não poderão, que eles serão ali impedidos de entrar. Não. O que Jesus está dizendo aqui, e se os irmãos verem no contexto, vocês vão observar isso, tanto o Sermão do Monte lá em Mateus, como também aqui nessa passagem de Lucas, capítulo 13, vocês vão observar que o que Jesus está dizendo é que tem pessoas que estão tentando entrar pela porta estreita de forma errada. E se você tentar entrar pela porta estreita de forma errada, você não vai conseguir. Mas que forma errada é essa de se entrar pela porta estreita? Porque existe uma forma certa de se entrar, como a gente já vem falando. As formas erradas são, a gente pode pegar dois extremos aí. Um é
a pessoa que tenta entrar na porta estreita por meio das suas próprias ações, por meio das suas próprias obras, isso aí não é tentativa, né, de um ato ali meritório, dizer que merece entrar por aquela porta, porque ele toma boas, ele tem boas atitudes, ele tem boas obras, ele tem boas ações, e não é dessa forma que a gente entra. E enfim, Paulo fala, não é pelas obras para que ninguém se glorie, né? Porque se nós pudéssemos entrar pela porta estreita através das nossas ações, iríamos nos achar que somos merecedores. E na verdade, para entrar pela porta estreita tem que nascer de novo, e isso ocorre por meio da graça de Deus, é um favor imerecido, nós não merecemos. Então tem gente que tenta entrar por meio dos seus próprios atos, por meio das suas próprias obras, e no outro extremo tem gente achando que pode entrar por essa porta de qualquer jeito, sem renúncia. A gente já viu aqui que não podemos entrar dessa forma. Então, por isso que Jesus diz em Lucas 13:24, que muitos procurarão entrar e não poderão. Mas eles não poderão entrar, não é porque eles estão impedidos de entrar. Não é porque Deus impediu deles entrar, porque Deus ele quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas é porque eles mesmos não querem entrar por essa porta. Eles querem entrar por mérito próprio, isso é impossível. Você não consegue obter a salvação através da meritocracia. E também outros querem entrar aí sem renúncia, querem entrar na libertinagem, de qualquer forma. Não é possível entrar dessa forma na porta estreita. E aqui, para finalizar, o tópico 2, né, o porquê é difícil entrar pela porta estreita, é porque quando se entra pela porta estreita, deve-se entender que não vai andar com a maioria. Veja só o que Jesus diz aqui, Mateus 7, 13 e 14. Ele diz que muitos são os que entram pela porta larga. E no versículo 14 ele diz que poucos é que encontram a porta estreita. Então aqueles que decidem entrar pela porta estreita, eles não vão andar com a maioria. São poucos que encontram a porta estreita. São poucas pessoas que estarão ali concordando com ele. E ele vai acabar, essa pessoa que escolheu, no caso nós, né, como cristãos, escolhemos entrar pela porta estreita, ele vai acabar sendo rejeitado pelas pessoas. Veja o que Pedro fala, 1 Pedro 4. Aí os irmãos podem ler do 1 ao 5, eu vou ler somente o 4 aqui, o versículo 4 do capítulo 4. Os irmãos podem ler do 1 ao 5. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Ou seja, eles estão lá pecando, fazendo coisa errada, e ainda fica blasfemando daqueles que estão tentando viver da forma correta. Eles não entendem o porquê que a gente não vive dessa forma. Você pode observar, tem muita gente que vai chegar para você e vai dizer: ah, mas por que você não bebe? Ah, mas por que você não... Porque eu não entendo, a sua igreja não permite, a sua religião não permite, a lei da sua igreja não permite isso. Por que você não toma um golezinho? Por que você não vai para a festa? E aí começa com várias coisas que tentam ali querer encaixar a nossa vida, o nosso modo de conduta no caminho deles. Mas o caminho deles é um caminho espaçoso, permite muita coisa, permite tudo, incita até o pecado. Ah, você ainda é virgem? Vixe, já passou do tempo. E aí você se guardando para o casamento. Ah, você? Como assim? Eu não entendi. Por que você... Que caretice. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? E ele não entende porque para ele tudo é permitido. Não existe isso. Você pode ficar com a pessoa que seja do seu mesmo sexo. Isso daí não vai impedir de você estar próximo de Deus, não. E muitas outras coisas que aí vão e acabam
sem entender, sem compreender o porquê que nós vivemos como vivemos, o porquê da nossa conduta. Isso daqui já acontecia na época ali da igreja primitiva, meus irmãos. Então, não é algo de se escandalizar, de achar que é porque as coisas mudaram. Não, não mudaram. As coisas não mudaram nesse sentido. Pecado ainda é pecado. O mesmo pecado que era pecado lá é pecado hoje em dia. E essas pessoas sempre vão querer que a gente vá pelo caminho delas. E elas são maioria. São muitos que entram pela porta lá. São muitos que entram que seguem pelo caminho espaçoso. Mas o nosso modo de conduta não pode ser conforme o modo de conduta deles. Então, nós devemos entender que estaremos andando com a minoria. Mas algo que eu quero deixar claro aqui é que o que a maioria aprova, o que a maioria acha bonito, acha certo, não necessariamente é o melhor. Então é muito melhor estarmos com a minoria, mas estarmos seguindo rumo à salvação, rumo à vida eterna, do que estarmos com a maioria, mas seguindo rumo à perdição eterna. E aí no tópico 3, o autor ele traz aqui entrando pela porta e pelo caminho do céu, né? E como é que a gente faz para entrar pela porta estreita, né? Então eu entro pela porta estreita, percorrer o caminho apertado e chegar ao destino final, que é o céu. Como é que a gente faz para fazer isso daí? Primeiro, se arrependendo dos seus pecados. E aí você vê João Batista falando a respeito disso. Mateus 3:2 está aí, né, na nossa leitura bíblica em classe, né? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Essa foi a pregação de João Batista, o arrependimento de pecados. Essa foi a pregação do Senhor Jesus. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4:17. Aí já é o Senhor Jesus pregando. E era a pregação também dos discípulos de Jesus. Atos 2:38. Atos 3:19. Para receber a salvação da parte de Deus, para entrar pela porta estreita, seguindo o caminho apertado, chegar na salvação, chegar no céu, o destino final, né? A etapa final, que a gente vai estar falando na próxima lição a respeito do céu, a etapa final da nossa salvação é a glorificação, é a santificação plena. É isso que nós aguardamos. É isso que nós esperamos. E para poder alcançar isso daí, é necessário se arrepender dos pecados. Esse é o primeiro passo. É o arrependimento. E o arrependimento é essa mudança interior, né, nos pensamentos. E aí a pessoa ela decide, ela toma essa decisão, né, no arrependimento, que é a metanoia, essa mudança. Ela toma essa decisão de mudar de vida. Então ela se arrepende. E além do arrependimento, é necessário também confessar. Confessar o arrependimento de seus pecados, porque a confissão, ela vem com o reconhecimento de que é pecador. Então eu reconheço que eu sou pecador, decido mudar essa minha vida, não quero mais viver assim, é o arrependimento. E agora eu vou confessar os meus pecados diante de Deus. Senhor, pequei contra ti, me perdoa, quero mudar de vida. Isso é confessar diante de Deus. E além de confessar diante de Deus, confessar também diante dos homens. É necessário confessar diante de Deus e confessar diante dos homens. Tem muita pessoa que diz, não, a gente vai evangelizar, e as pessoas dizem, não, isso daí é entre eu e Deus. Eu me resolvo com Deus. Mas se nós negarmos a Deus diante dos homens, ao Senhor Jesus diante dos homens, ele também nos negará diante do seu Pai. Então é necessário confessarmos a Cristo diante dos homens. E o que é confessar a Cristo? É reconhecer os seus pecados e, a partir desse reconhecimento dos pecados, entregar a sua vida para Cristo, porque ele é a única solução para satisfazer
a justiça de Deus e nos levar rumo à salvação. Veja o que diz Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então precisa confessar. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. É imprescindível confessar a Cristo diante dos homens. Precisamos confessá-lo. Provérbios 28, 13 diz: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então isso, né, o arrependimento, o reconhecimento dos pecados, o arrependimento e a confissão leva a gente para o novo nascimento, a uma regeneração, e essa é a única forma. O novo nascimento, o nascimento espiritual, que Jesus falou para Nicodemos, né? Aquele que não nascer de novo não pode ver, não pode entrar no reino dos céus, né? Que João 3, versículos 3 e 5. Nós vimos isso na aula passada. Então, é a única forma de deixar o caminho largo, caminho espaçoso, né? Sair da porta larga do caminho espaçoso e ir rumo ali ao caminho da vida eterna, né? Então, se nós seguirmos pelo caminho apertado, onde Cristo está conosco, porque ele disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é o caminho, ele é a porta, ele é o caminho, ele é também o nosso futuro, ele é a nossa vida eterna, né? Essa é a promessa que ele nos fez. E aí João diz, né? 1 João 1,7, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, né? Então é dessa forma que nós alcançamos a vida eterna, através do reconhecimento dos nossos pecados, arrependimento, confissão desses pecados e abandono, tendo agora uma nova vida em Cristo. Então é dessa forma que a gente entra pela porta estreita, pelo caminho apertado rumo à vida eterna. E também, além do arrependimento e da confissão, isso não pode ser apenas da boca para fora. É necessário que esse arrependimento, que essa mudança de interior, ela seja exteriorizada. E como é que essa mudança interior é exteriorizada? Através dos frutos, através dos resultados desse arrependimento, dessa nova conduta, né? Como João ele fala aqui em Mateus, no capítulo 3, versículo 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Isso porque estavam ali chegando, né, fariseus, saduceus, para se batizar com ele, e ali quando ele vê aquilo, ele já sabe que eles estavam indo ali, na verdade, com hipocrisia. Não estavam ali reconhecendo os seus erros. Na verdade, eles já achavam que nem precisavam daquilo ali, porque João diz no versículo 9, João continua dizendo, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Eles ficavam, nós temos por pai Abraão, né? Então, assim, nós somos superiores, nós somos autossuficientes, nós não precisamos disso daí. Mas estavam ali com toda a hipocrisia. João viu isso, né? Ali neles. Então, não basta apenas falar que se arrependeu para poder prosseguir no caminho da salvação. É necessário que haja uma mudança de entendimento, né, que é consequente do arrependimento. E essa mudança de entendimento vai mudar, vai ser exteriorizada e mudar a conduta, mudar as ações, né? E isso é demonstrado através do abandono da vida pecaminosa. Você veja, né, Jesus ele fala também a respeito desses frutos, leiam em Mateus 7, 20, né, que é dando continuidade
justamente no Sermão do Monte, após Jesus falar dos dois caminhos, ele vai falar das duas árvores, né? E ali ele fala justamente a respeito dos frutos que são produzidos. E ali, Mateus 7:20, ele diz: pelos seus frutos os conhecereis, né? Então, esses frutos de arrependimento, na verdade, são o abandono da vida pecaminosa, né? Como Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 12, e no versículo 2, ele diz: e não vos conformeis com este mundo, não ande de acordo com a conduta mundana, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O entendimento foi renovado devido ao arrependimento que teve, né? E a pessoa agora ela quer viver diferente. E então esse entendimento renovado com arrependimento vai levar a uma nova conduta, né? Para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você vê também, né, Paulo falando aos Colossenses, no capítulo de número 2, dos versículos 8 ao 10, ele fala assim, Colossenses 3, na verdade, 3 do 8 ao 10. Mas agora despojai-vos também de tudo. De quê? Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então veja, aquele que diz ter se arrependido, diz ter entrado pela porta estreita, diz estar no caminho apertado, ele deve demonstrar isso através do abandono da vida pecaminosa. Então a pessoa está lá, ela é iracunda, ela é uma pessoa que só fala coisas, né, desagradáveis, coisas que, na verdade, não são louváveis, é uma pessoa que mente, é uma pessoa que rouba de alguma forma a alguém, e ali, essa pessoa, ela na verdade, ela não está trilhando o caminho apertado, ela está no caminho espaçoso, porque os frutos do arrependimento não foram demonstrados na vida dela. Se não há frutos de arrependimento, não houve, na verdade, novo nascimento, não está trilhando o caminho da salvação. Também Paulo falando aos Efésios, no capítulo 4, os irmãos leiam aí, do versículo 17 até o versículo 32. Paulo vai falar várias coisas aqui também que nós devemos abandonar, né? Ou seja, se nós estamos realmente arrependidos da nossa vida pecaminosa e decidimos seguir a Cristo, né? E aí João fala, 1 João 3,9, né? Aquele que nasceu novo, aquele que é nascido de Deus, ele não vive em pecado. Algumas traduções não peca, né? Mas não vive em pecado. Então, nós não devemos viver uma vida pecaminosa se estamos trilhando o caminho estreito. Amém, meus irmãos? Os irmãos fiquem então aí com essa lição. O autor conclui dizendo assim: no momento que se inicia sua jornada com Cristo, o cristão deve ter a consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta apertada para trilhar o caminho do céu. Isso significa que precisamos renunciar ao nosso eu, nossos pensamentos e desejos para que Cristo apareça. Isso é possível por meio de um verdadeiro arrependimento, confissão de pecados e a experiência do perdão. Próxima lição 13, estaremos vendo aí o destino, né? O destino que é o céu, o destino do cristão. Amém, meus irmãos? Então, os irmãos que estiveram até aqui conosco, eu agradeço, peço que curtam esse vídeo, que também compartilhem aí com os seus amigos, com os seus irmãos da igreja, com os seus familiares, para que eles possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, até a próxima aula, que Deus abençoe a todos. Participem, né, presencialmente da Escola Bíblica Dominical, né, estejam ali comungando com os irmãos, né, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.